Lattes, eu vou ler aqui para o pessoal, tá? Se tiver alguma coisa que tu precise, que tu queira acrescentar, atualizar, fica à vontade. Então, professor Antônio Donizete Fernandes possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, bacharelado e licenciatura. Especialização em Saúde Pública pela Universidade do Estado de São Paulo, mestrado em Ciências Sociais pela Unesp FFC e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e pós-doutorado em História Social na URGS. Atualmente é professor adjunto do Centro de Ciências Humanas e da Educação da Universidade do Norte do Paraná. Foi coordenador do Programa de Iniciação à Docência, professor do Plano Nacional de Formação do Professor da Educação Básica e também professor no curso de pós-graduação Humanidades Lato Sensu. Possui experiência nas áreas de conhecimento de sociologia e antropologia, com ênfase em temas relacionados ao trabalho pedagógico, relações étnico-raciais, história da África, religiões de matriz africana e saúde do trabalhador. Estamos juntos. Boa tarde a todas e a todos e todes. É uma honra estar aqui. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Dedes. Né? É um prazer imenso poder voltar a Porto Alegre, né? Ainda que dessa forma, né? De rever amigos, né? E conhecer novos amigos e ter a possibilidade de falar de uma temática que chegou até a mim e que eu consegui só falar disso de fato, só no pós-doutorado, como eu já falei de uma outra vez, mas como eu disse, depois desse texto, eu venho fazendo outras leituras, venho trabalhando com outras questões que têm a perspectiva do pensamento social negro, né? Tentando resgatar aí as questões do afrocentrismo, né? Pensando a partir da experiência brasileira e a experiência estadunidense e a experiência africana, né? Então, assim, isso um trabalho imenso, né? Um trabalho imenso, vendo uma leitura aí do próprio, que foi um primeiro momento no pós-doutorado, que era ler o Molefe Kete Assante e ler o Abdias do Nascimento ao mesmo tempo, tendo em conta a trajetória deles, né? E eu não consegui fazer essa leitura do Assante de maneira mais, assim, ler a afrocentricidade, é algo que eu acabei fazendo só recentemente, né, com mais atenção, e venho caminhando aí com as leituras da Marimba Anne, né, e venho, ao mesmo tempo, tentando ler um pouco de Beatriz Nascimento, né, quer dizer, é um acerto eu digo aqui logo na introdução, é um acerto comigo mesmo. Quando eu digo um acerto comigo mesmo, na minha trajetória como aluno das ciências sociais, né, as ciências sociais, principalmente quando a gente pensa na antropologia e na sociologia, duas disciplinas fundamentais para pensar essa questão, a questão racial e a maneira como nos chega, né, como chegou como estudante. E que não permitiu ler autores que possibilitava justamente fazer a crítica à academia no momento que eu tive contato com essas questões, poucas, né? Então, assim, eu começo a fala aqui tratando um pouco mesmo do título, né? Malícia, ignorância ou negligência. Quando eu li isso, e isso aparece no texto do Abdias, que é o genocídio do negro, né? Na verdade, aparece no genocídio, mas de maneira mais formatada mesmo, aparece no documento número 7, né, do quilombismo, né, quando ele vai tratar da semana, da semana, da semana negra, né, da semana cultural negra, que é uma coisa assim, lá dos anos 80, né, e que vai ser implementado só em 2003, pela Lei 10.639. Ali, já em 80, em 1980, quando da publicação do quilombismo, ele fala que a semana deve ser promovida por organizações negras,
afro-brasileira de preferência. Entretanto, poderá ser realizada pelas escolas públicas. Mas, neste caso, como de modo geral, tais escolas não dirigidas por homem negro ou mulher negra, os afro-brasileiros presentes devem estar alertas, a fim de impedir que fatos históricos e os eventos da vida negro-africana sejam manipulados, distorcidos, seja por malícia, ignorância ou negligência. Então, quando eu li isso, isso me saltou aos olhos, porque ele ali já estava de volta ao Brasil, né, publicando os seus trabalhos, né, por mais de quase 20 anos que ele fica no exílio, né, e esse exílio, a maneira como esse exílio possibilita ele ter contato com o movimento panafricanista e a sua militância nesse contato com o Brasil. Então, quando ele volta e publica um texto como esse, trazendo estas questões e já apontando para o que seria em 2003, portanto, só 23 anos depois, aquilo que a gente aqui está organizando, pensando na Semana da Consciência Negra, né, ele já está dizendo aqui para nós sobre essa questão da malícia, da negligência, né, algo que chamou muita atenção. Agora, na minha trajetória, né, eu falo um pouco aqui sobre o Abdias e o pensamento social negro a partir de seus porta-vozes, né, os intelectuais e negros e negras. De fato, raras vezes tornam-se objeto de reflexão no processo de aprendizagem ainda nos dias de hoje, né? Pouquíssimos, e eu não sei, né? Vocês com o mestrado, e eu vendo aqui o número de estudantes negros, eu fico assim encantado, porque é uma coisa que não é a tradução da minha realidade aqui no norte do Paraná. O número de negros é uma coisa que a gente vem aí com cotas raciais. A gente tem aí 3 anos dessa experiência. Existem 2 programas de mestrado, né, no direito e o mestrado em educação. Inclusive, pediram para eu fazer a certificação aí, mas esse ano não deu, como eu estava falando para a Carla, estou com problemas familiares com a mãe, e fica naquela ânsia, né, entre a vontade de participar de um programa desse, de ser mais, de estar nesse programa para abrir esse campo da discussão, mas atravessado pelos problemas que você traz da ordem pessoal. Mas, para mim, o que importa ter entendimento é de que, ainda na graduação, o trabalho que eu faço, que eu venho aí nesse tempo, possibilitar aos alunos da educação essa discussão com as relações étnico-raciais, tendo em conta a experiência da leitura do Abdias Nascimento e outros autores que eu venho apresentando, né? Então, assim, mas um ponto fundamental, quando eu li o Ododuá Absogun Olatuniji, que é um autor aí que pensa o panafricanismo, né, atual, ele coloca uma passagem que me marcou muito para eu pensar na minha própria trajetória, quando ele fala assim: em nossos dias, tal situação não ficou, ficou tão evidente quanto aquilo que os críticos e militantes da causa panafricanista denominam como sendo a anulação, o apagamento da pessoa preta, a sua morte ontológica. Quer dizer, essas questões que apontam Abdias, essas questões do afrocentrismo, essas questões que os militantes negros, né, no Brasil, desde a virada do século, lá com Clarim da Madrugada, com Tição, com vários outros jornais trazendo a personalidade negra, né, isso é apagado. Na verdade, é uma morte social, né? É uma morte social, ainda que, apesar que o Abdias disse que permanecemos ainda no estado de escravidão, mas é uma morte ontológica da pessoa preta, né? Isso não aparece nos programas, isso não está na escola, isso não é trazido, não é discutido. Então, isso marca, né? Me marca na minha trajetória de vida, como professor, como estudante, né? Então, essa situação como negro, me ver como negro e me ver como estudante, né, da causa negra, passou, antes de tudo, pela minha militância como negro dentro da universidade. Militância de fazer política mesmo, né? Mas
pouco da leitura, de me debruçar de maneira mais metodológica sobre essas questões. Isso é algo que veio acontecer somente no pós-doutorado, né? E esse texto aqui ele é fruto dessa tentativa de resgate dessa minha trajetória, né? Então, assim, e eu venho assim, pois ainda que no final dos anos 80, porque eu chego na universidade no final dos anos 80, né? E enquanto estudante, simpatizante do movimento negro, ouvisse falar do Abdias, de seu ativismo em favor das organizações negras e de sua atuação durante a antivéspera da Constituição, né, de toda a movimentação e toda a discussão que um pouquinho antes, que foi as diretas já, né, e a Constituinte de 1988, o que eu tinha naquele momento, entre outras, eram disputas partidárias sobre o efeito ideológico, né, do filtro ideológico. Então, quer dizer, eu estava conversando com uma amiga esses dias, contemporânea, da graduação, eu disse para ela, mas você lia Abdias do Nascimento? Ela falava para mim assim, mas Donizete, nós líamos. Eu falei, mas então eu não lia direito, porque eu não cheguei a ler. Como é que vocês liam Abdias e não comentavam nada? Né? Pelo menos não chegava. Então tem alguma coisa aí, né? Porque você fazendo militância, os filtros ideológicos estão ali. O Abdias do Nascimento, naquele momento, não era uma pessoa, pelo menos dentro do movimento negro, numa perspectiva do filtro ideológico partidário que é o PT, né? Ele não é uma pessoa bem grata, vamos dizer assim, naquele momento. Né? Ele vem por uma coisa que é o PDT, né? E no Sul, muito forte. Né? Só fui entender isso bem depois. Né? E todo o ranço ideológico não permitiu que, naquele momento, eu fizesse uma leitura de Abdias Nascimento. E no momento que eu conversei com minha amiga, ela falava assim, Donizete, não acredito. Eu falei, pois é, né? Tinha essa situação naquele momento. Veja, a gente, dentro do próprio movimento negro, não conseguia fazer uma discussão, ainda que estudantes, pensando nessa perspectiva de uma formação intelectual, tendo em conta o intelectual negro do quilate, da qualidade do Abdias do Nascimento. Né? A gente ficava perdido em outras discussões, pelo menos é o que eu via. Né? Mas isso nos dias de hoje. Né? Então, por isso que eu digo que hoje eu estou tentando fazer um acerto comigo e por essa situação. Então, outro aspecto a ser analisado é o fato de o Brasil, assim como a América Latina, em seu todo, sofrer com o que pode ser entendido, a partir do Abdias, como sendo o genocídio do negro, em termos das políticas de Estado de branqueamento e de desafricanização. Né? É com Abdias que isso fica mais evidenciado, né? Todo esse trabalho que ele escreve do genocídio do negro, e toda a questão da desafricanização, e que isso é que me faz repensar, está me movendo a pensar as primeiras 2 décadas do século XX, que é essa coisa, devemos fazer uma fusão com os brancos? Né? Como é que nós pensamos, enquanto negros, essa coisa dessa integração? E o que é a harmonia social ou a harmonia racial e as leituras que se tem ali nas 2 primeiras décadas. Então, eu fico agora impactado tentando entender esse momento, né? Esse momento do que o Abdias vai falar depois. Né? Ele, ali em 1950, ele começa, lá no primeiro Congresso Negro, ele começa a trazer essa discussão, mas só no Negro Revoltado, que isso é republicado 15 anos depois, em 1967, que isso, com os seus prefácios, né, que tem o primeiro prefácio, e o segundo prefácio de 1982, que isso fica mais evidenciado, o posicionamento e as estratégias do movimento negro ao lidar com essa coisa da democracia racial, com a questão da harmonia social, e que visões que se tinha naquele momento enquanto movimento negro, né, na sua articulação, pelo menos ali, dos anos, pensando do Abdias, com a experiência do Teatro Experimental do Negro, né, que é ali de 44, e até a sua saída do Brasil, 67, 68. Né? Como é que era essa situação? E como isso vai ser explorado a partir da proposta, né, do que passou a ser a democracia racial,
a partir da ditadura militar. E as denúncias que ele faz estando no exterior, estando na África, estando nos Estados Unidos, dizendo que isso que se chama democracia racial passou a ser uma ideologia do Estado que permite, na verdade, traduzir toda a prática de um racismo que hoje, lendo o Silvio Almeida, permite entender essa experiência do racismo estrutural, né, institucional, posto, mas que isso o Abdias já estava fazendo, né? Há muito tempo ele vinha mostrando isso para a gente. Então, quando a gente lê um texto do Silvio Almeida tratando do racismo, tratando da instituição e as práticas institucionais, que isso tem a ver, sim, tem a ver com o indivíduo na sua singularidade, mas tem a ver com um grupo de pessoas, tem a ver com a camada social, tem a ver com a condição do homem e da mulher negra, né? No momento que ele se relaciona com essas instituições, no momento que ele é visto, e aí eu fico pensando, papel da educação nesse processo, né? Que papel tem a educação nesse processo de reforçar os estereótipos, de propor identidades, apagamento do negro, e que a gente começa a fazer uma discussão sobre essas coisas muito recentemente, né? Muito recentemente a gente começa a pensar no que é o currículo, né? E quando eu falo nisso, eu estou falando lá do professor do Rio Grande do Sul, aí, o Tadeu Silva, que tem um trabalho bacana, que ele começa a mostrar o que é uma teoria pós-crítica, que começa a trazer questões, né, sobre raça, classe, gênero, né, questões essas, boa parte das vezes, vistas como algo em separado, né, nessa trajetória. E a briga que eu digo, entre aspas, assim, do Abdias é justamente em relação a isso, né? Se a gente tem uma tradição em pensar a questão de classe, as questões raciais, elas são esquecidas, elas são deixadas de lado, né? E não tem como deixar de pensar classe se não pensar a questão racial. E o Abdias está trazendo isso, traz isso para nós pensarmos, né? Então, assim, o Carlos Moore, que é um dos grandes... agora não, né? Carlos Moore, que é um dos grandes leitores, amigos do Abdias, né? Ele na apresentação do trabalho do Abdias, ele faz uma escrita falando do panafricanismo. Ele fala assim que o Abdias que é com Abdias que o Brasil e a América Latina entram na rota do panafricanismo. O que esse autor quer nos chamar a atenção é para o fato de que, mesmo com todo o processo de anulação e apagamento do ser negro, a dinâmica histórico-político-cultural, vivida sob a ordem da supremacia branca, não mais poderia protelar o que, desde a diáspora forçada, vem se apresentando como resistência, a busca de melhores condições de vida para as pessoas pretas, tendo em conta o momento histórico vivido e as estratégias assumidas. Então, isso que chama mais atenção. Quais as estratégias assumidas nesse fluxo, nesse refluxo, nesse momento de um racismo lá nos anos 20, por exemplo, um racismo cientificista, e ainda os intelectuais negros se colocando contrários e fazendo a denúncia do racismo. E a todo instante a tentativa de propor que estes intelectuais devam ceder aos anseios de uma proposta de integração na sociedade, né, deixando esses elementos de lado. E assim, como na própria trajetória do Abdias do Nascimento, lá em 44, com o próprio teatro experimental, que a dele, né, estava falando, né, e o que é a experiência do teatro experimental, de lidar com o corpo, e lidar com a representação de mundo, né, com as obras, né, o que é isso, né, e aí no encontro com o próprio Guerreiro Ramos, né, e a escrita do Guerreiro Ramos, quando ele vai falar dessa, como é que ele fala lá? Ele fala desse medo do branco em relação ao negro, né? Ele faz uma análise que
podemos dizer que antecede ao próprio Frantz Fanon, né, com relação a esse medo, né, do branco em relação ao negro, né, e essa patologia do branco, né, e isso está lá. Então, essas coisas eu fui descobrindo, né, nesse pós-doutorado, assim, meio correndinho, né, fazendo essas leituras, mas o que mais me marcou, assim, logo nesse início, né, e hoje, né, foi o quê? Foi dentro daquilo que o Abdias publica, né, entre o publicar O Negro Revoltado 17 anos depois, em 1967, e entre republicá-lo em 1982 e ter publicado o Quilombismo em 1980, e, se não me engano, o próprio Genocídio do Negro, ali também entre 79 e 80, é que, como ele, a todo instante, ele reelabora aquilo que ele escreveu, ele repensa o que ele escreveu, e ele não tem receio de dizer, ó, nós erramos, nós tínhamos uma leitura assim, e já não temos mais, e ele reelabora a sua escrita, e ele traz para nós. Isso que é o mais interessante, mas que também se torna muito difícil para acompanhar a linha de raciocínio, o pensamento do Abdias. Pelo menos essa foi a minha experiência. Por quê? Ele fala, por exemplo, eu escrevo assim, né? E ele faz uma autocrítica no prefácio da segunda edição do Negro Revoltado, que ele fala assim: a época do primeiro Congresso Negro Brasileiro, lá de 50, os ativistas da causa negra, entre os quais me incluo, mantiveram um comportamento demasiadamente conciliador com a posição dos brancos liberais. Tal espírito apaziguador decorria da consciência democrática de permitir livre manifestação de todas as ideias. Acho que as concessões ultrapassaram. Isso ele escreve nesse prefácio publicado em 1982. Quer dizer, esse posicionamento, essa maneira de lidar com essa ideia de se integrar, de fazer a fusão, como é que o movimento negro, naquele momento que eu digo, até os anos 50, vinha lidando com essa harmonia racial, o próprio projeto de democracia racial, e como eles ali, nos anos 50, começavam a denunciar esse processo e ter uma outra concepção sobre democracia racial, no sentido do mito e da crítica a isso. Então, ele, em 1982, ele começa a fazer a crítica, né, e ter entendimento disso, lógico, a partir da sua experiência no exterior. Então, assim, partindo diretamente para o meu texto, e não quero, né, ficar muito aí, né, assim, esse texto, como eu disse, ele nasce em 2018, e é uma tentativa de fazer uma leitura do Abdias numa aproximação com outros autores, como o próprio Cheikh Anta Diop, né, que foi uma proposta, inclusive, do meu projeto, o professor Rivair acolheu, e ele disse que seria muito interessante ler as obras do Diop e ler as obras do Abdias, né, e tentar entender no que eles estavam dialogando. Nos escritos do Abdias, existe vários momentos que ele cita o próprio Diop. E o mais interessante é que ele encontra o próprio Diop, né, estando na África, né, naquelas... Eu vi um pedaço da aula da professora Elisa, falando dessa experiência em África, desses encontros com o próprio panafricanismo, né, desses vários que ele manteve. Então, assim, nesse texto, então, que eu reúno aqui, eu tentei, no primeiro momento, falar das trilhas, ou nas trilhas abertas por Abdias do Nascimento. Quer dizer, entender um pouco o itinerário percorrido por ele, né, buscando dar entendimento o que vem a ser o conceito de consciência histórica. Porque, assim, esse conceito, essa ideia de consciência histórica, parece-me ser o conceito fundador, de fundamental importância para não só o movimento negro no Brasil, mas, de maneira geral, para o próprio panafricanismo, né? Essa consciência histórica, a ideia de personalidade negra, assim como a ideia de personalidade africana, né? Algo destituído, algo
que, por essa prática colonizadora, né, educacional, né, essa prática que nos impõe maneiras de ser e de ver o mundo, há na nossa formação um esquecimento. Esqueçam as coisas de África, esqueçam o que foi África e passem a viver na diáspora a condição de serem brasileiros. O Abdias Nascimento, nessa trajetória dele, saindo do Brasil, indo para Búfalos, Estados Unidos, e indo para a África, nossa, ele traz uma dimensão que a gente não tem entendimento no Brasil. Quem foram os intelectuais brasileiros? E ele afirma isso. Quem são os intelectuais negros brasileiros que saem, que publicam e que trazem essa discussão? Então, ele está fazendo esse papel. E por isso que, em primeiro momento, que eu falo aqui nas trilhas abertas por Abdias, ele já é um panafricanista em processo, mesmo já ali em 1940, no primeiro momento que ele está escrevendo o jornal O Quilombo, quando ele está ali fazendo contato com a Leon Diop, que é o editor da revista, né? Eles ali já estão nesse contato. Ele é alguém que ainda, né? E aí tem alguns críticos que falam, como é que pode? O Abdias não sabia francês nem inglês, como é que ele pode ter tido esse contato, né? É aqueles que mal falam dele, né? Falam no sentido de menosprezo, né? Mas ele vinha mantendo esse contato. Há uma intelectualidade, há pessoas pensando nesse período dos anos 40 e vem mantendo esse contato, né? E ele ali, né? O próprio tem um momento que ele fala do Camus, né? O filósofo que visita, né? Que vem ao Rio de Janeiro, que tem contato com o próprio teatro experimental do negro. E aí existe um momento, acho que o Sérgio Guimarães, o sociólogo, que fala que essa ideia do negro revoltado é do homem revoltado mesmo, né? Esse homem revoltado com a forma como se dá esse processo de exploração, de aviltamento do homem, da mulher negra, trazer a escrita disso lá em 1982, né, praticamente, em 67, desculpe, né, em 67, praticamente 17 anos depois, foi uma tentativa de rearticular tudo aquilo que fora pensado nos anos 50. Tudo aquilo que colocava de um lado a intelectualidade branca, né, com Costa Pinto, e todos aqueles que via aquele congresso de soslaio e intelectuais negros que vinham se posicionando contrário ao que se tinha quando se pensava a questão racial no Brasil. Então, a publicação disso em 67 é meio que fazer um enfrentamento direto, né? Bom, então, assim, nas trilhas, eu falo um pouco destas questões, né? Como eu vi essa trajetória do Abdias nesse contato e com as suas fontes, aí, num segundo momento, eu vou falar de tão perto, tão longe da África, né? Essa experiência aqui da África está inscrita em nós, né? Naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos. Poucas vezes a gente lida com isso de uma maneira mais objetiva, mais atenta. No texto, isso passa por dar entendimento ao conceito de personalidade africana, né? Personalidade africana, que é um conceito que o movimento panafricanista traz desde a virada ali de 1900, né? Que é o primeiro congresso panafricanista, traz como preocupação, né? A partir de alguns autores antilianos que vê no renascimento da África a ideia da personalidade África, de não se dever nada a ninguém, a não ser aos próprios africanos, e ter a compreensão da história da África, algo que estava por ser construído, ela é uma preocupação gigantesca ali. Isso já está posto para esses militantes. E quando, do contato com o Diop ele acaba, aí eu estou falando do Cheikh Anta Diop, quando ele escreve Nações Negras, ele permite justamente retomar questões que o panafricanismo,
né, no primeiro momento, já colocava, quando lidava com essa ideia de personalidade africana, personalidade negra. Só que isso não só de uma perspectiva, né, da negritude, né, ou existe até um momento no texto do Diop que ele faz uma crítica a essa ideia da negritude. Negritude no sentido não do sentimento, da forma como Senghor, né, Senghor coloca, né, que o negro seria a emoção e os europeus seriam a razão. Então, ele destrói essa discussão e reconstrói isso de uma forma brilhante que até hoje, né, as pessoas não conseguem entender e muitos colocam-se em contrário, inclusive ao que ele escreve ali. Principalmente porque ele, né, o Diop, ele é linguista, é o polímata, ele é um linguista, ele é antropólogo, ele é um cientista da natureza, né? E esse encontro com o Diop é fantástico para pensar a personalidade africana e negra. Só que o Abdias já faz isso antes de conhecer o próprio... as leituras, pelo menos eu penso assim, né? Porque lá em 60 e poucos, quando ele faz Dramas Negros, Prólogos Brancos, Dramas Negros, que é uma peça, não é isso, Oded? Eu acho que você pode me ajudar aí, pensar. Ali ele está escrevendo sobre essa questão e está fazendo, ele apresenta no prefácio da obra, né, toda uma preocupação com o Egito. Ali ele já está falando do Egito, ali em 60 e pouco já está falando dessa situação, e aí eu fico pensando, o trabalho do Diop é publicado em 54, né? Esse texto, Nações Negras, é publicado em 54. Já em 60, ele já está falando sobre essa questão do Egito, algo que não chega para nós, né? Então, assim, é uma coisa que eu fico, assim, nas trilhas, assim, das leituras do Abdias, eu fico pensando como é que isso chegou até ele, que leituras que ele estava fazendo, e como o Egito passa a ser a civilização, né? Essa ideia de civilização negra, né? E como isso permite pensar a agência do homem e da mulher negra, né? E não o encarceramento mental, como vai dizer lá alguns autores aí do afrocentrismo, né? Quer dizer, não ficar fechado ou preso a esse modelo eurocentrista, eu abrir, eu tenho entendimento que tudo estava ali na África, já estava posto. A experiência egípcia é fundamental para pensar toda a experiência de África. E existe, lógico, várias críticas com relação a isso, né? Mas o que é importante pensar? O Egito é fundamental para pensar a África, é fundamental para pensar a condição da personalidade negra, e disso para o quilombismo é um passo, porque é com o quilombo que se reinventa a África no Brasil. E essa é uma das primeiras experiências que nós temos dos africanos no Brasil, inclusive do ponto de vista da sua organização, inclusive do ponto de vista político, e a forma desse tipo de organização. Então, isso tudo, quando estou falando da personalidade e de tão perto, tão longe, faz pensar sobre a escrita do Abdias, mas também faz pensar nesse momento que ele faz o enfrentamento político, estando no exterior, da ditadura militar, né? Ele dizendo, olha, eu me inscrevi para ir no primeiro festival africano, né? Que é lá de 60 e pouco, e ele não consegue. Em 77, quando ele está no exterior, a ditadura militar, através do Itamaraty, tentam interromper, tentam colocá-lo fora, né, deste festival de Dakar, onde estiveram reunidos vários intelectuais, entre eles o Carenga, vários intelectuais que já estão pensando aí, né, o próprio afrocentrismo está em processo, mas são lideranças do próprio movimento pelos direitos civis, né, nos Estados Unidos, e ele dizendo, eu vou para esse congresso, mas com essa tarefa, mesmo tentando, e ele escreve uma carta a Dakar,
e publica essa carta, e ele fala no Congresso, e há uma publicação, inclusive, do ministro da época, dizendo que aquilo que estava sendo publicado não eram as intenções do governo militar, há toda uma tentativa de destituir daquilo que ele escreve, mas, assim, o que chama atenção é a pujança dele, a briga. Ele não foge a esse momento e ele direciona a sua escrita às pessoas corretas, ao Itamaraty, né, quando ele escreve lá em Sitiado, em Lagos, né, ele está escrevendo justamente sobre essa experiência. E o que mais aqui eu posso falar dessa situação? Então, eu acho que é isso, quando eu vou falando aqui de tão perto e tão longe da África, né? No meu caso, quanto negro estudante, uma das coisas que me chamou a atenção, antes da leitura do Abdias, foi a que eu acho que todos nós já vimos, né? Mas o que foi a experiência de assistir o Ori, né? Lá de 1989, né? O Ori, que traz a Beatriz Nascimento, né? Uma militante negra, intelectual, historiadora, né? E o que é a publicação, né? Na verdade, o que é a edição daquilo que começa lá nos anos 70, final dos anos 70, com imagens, e tem um momento no documentário que é muito marcante, que é um outro intelectual, que é o próprio, como chama ele? O Cardoso, fugiu agora do meu... Né? Ele fala, mas quem é que pensa em África? Quem é que pensa em África lá nos anos 70? Quem é que está discutindo África? A África, o Hamilton Cardoso, né? Há um determinado momento, numa quinzena da história na USP, e nessa reunião estão presentes ele, Beatriz Nascimento, e entre outros intelectuais, e ele faz a seguinte pergunta, mas quem é que pensa em África? E para mim ficou aquela situação, né? Realmente, onde está a África? Né? Nós já estávamos ali nos anos 80, 89, mas a África ainda não é objeto de reflexão, não é objeto de análise. A África está em nós, mas ela está presente principalmente nas instituições que diz respeito às religiões de matriz africana, a partir das experiências dos jogos de capoeira. A África está em nós, mas isso pensado, trazido, discutido na academia, e mesmo dentro do movimento negro, isso não está posto. E aí eu fiquei pensando naquela fala do Hamilton Cardoso a partir do Ori, né? E toda essa discussão do que é pensar o caminho dos africanos, né? Essa coisa com a ancestralidade, isso que o afrocentrismo nos dias de hoje vem colocando muito forte, inclusive como uma outra possibilidade de pensar, ter outras epistemes, né? Ter um outro entendimento sobre como pensar as práticas sociais, e não só por essa leitura colonizadora, né? Então, isso permite dialogar com o descolonial, né? A professora Miriam, ela fala muito, né? Participo, a professora Miriam lá de Pelotas, né? Ela tem um grupo, eu encontrei, né? Tive felicidade de encontrá-la num Copene, né? E a gente discutiu um pouco disso, né? O que é o decolonialismo, o que é o descolonialismo, até que ponto as questões étnicos, raciais perpassam por lidar com as novas epistemes, e aí e qual que é a contribuição do Abdias Nascimento para esse processo? Eu vejo com bons olhos, mas ainda que a gente não tenha leitura disso, né? Entender quem é Abdias naquilo que ele propõe, com essa perspectiva do quilombismo, essa perspectiva de uma experiência africana no Brasil, e o ensino disso nas escolas, né? Tendo assim a ideia de que há muito por pesquisar, investigar, ter entendimento dessa personalidade negra, né? Tem muito por fazer, e os textos do Abdias permitem isso, né? Agora, eu dou sequência em minha tua nossa presença, quilombo e quilombismo, né? Eu busco entender a maneira
como Abdias apresenta a perspectiva da consciência histórica africana ao lidar com o conceito enquanto visão de mundo e de prática política. Então, isso já é o final do texto, né? E confesso a vocês, esse momento do texto, eu queria, na época, ter escrito mais, ter entendido um pouco mais sobre essa questão do quilombismo, né? Porque no texto, o quilombismo em si, isso aparece já no final, que é esse documento 7, onde traz vários escritos dele, e é só em um desses momentos que ele começa a lidar com isso de uma perspectiva mais epistemológica, né? Tentar entender, por exemplo, essa questão da colonialidade do conhecimento, né? A história feita por brancos e brancoides que insistem em afirmar e reafirmar a condição escrava enquanto pessoa e na pessoa africana, ao mesmo tempo o esquecimento, né? A proposta do esquecimento da condição escrava, trazendo o escravo no sentido de não pessoa, né? Do apagamento, da morte do próprio escravizado, né? Isso é muito comum nas práticas educacionais, né? E o Abdias, ele mostra que se a gente não pensar no processo da escravidão e entender isso como algo de fundamental importância que permite entender todo o processo daqueles africanos que saíram e que pegaram, né, que pegaram os tumbeiros, né, e chegaram até aqui, a gente não consegue ter entendimento dessa história. Então, a gente não pode esquecer esse processo, sim, da escravização. A gente tem que retomar o processo de escravização e mais, retomar o processo de escravização para retomar a África e voltarmos para os dias de hoje. É isso que ele está propondo, né? E muito dos professores de história, né? Eu me lembro que eu estive aí numa banca do mestrado de uma colega de vocês, e ela fez um trabalho excelente. Ela resgatou toda a experiência do Atlântico Negro a partir do Paul Gilroy, né? Mas chega um momento que, assim, para mim, que a escravidão meio que deveria ser esquecida, né? Isso é um sofrimento muito grande, principalmente para o aluno, para o estudante negro, no momento que você fala da escravidão. Ela, como professora, né, de história, então ela percebia isso, no momento de falar sobre essas coisas na escola, trazia um sentimento assim, não muito legal. E eu disse para ela, ao contrário, eu acho que é nesse momento que o professor de história, aí me reportando o próprio Abdias, né, na passagem do quilombismo, que diz que a gente não pode esquecer a escravidão. É o momento da gente resgatar com mais detalhes o que foi esse processo. E mais, resgatar isso é resgatar também no sentido do que foi a própria personalidade do escravizado aqui no Brasil, na sua resistência. Isso é algo que os historiadores começam a escrever só lá com os escritos lá do João José Reis, né? Começa a ver nesse movimento de resistência a própria personalidade dos africanos e daqueles que se colocam contrários à ordem do que está aí, né? Então, assim, mas o que nós temos dessa experiência, de fato, que não há como negar, é o quilombo, né? E nesse texto aqui, no finalzinho, eu falo, né? Ó, assim, a perspectiva colonizada e colonizadora que busca encetar, disseminar a inadequada, maliciosa ideia de que o africano, por sua condição ao se tornar negro no novo mundo, já fosse escravo em África, insidiosamente com isso, dar manutenção não só à concepção de subalternidade em relação a produtos, produção cultural de tais homens, mulheres, crianças, bem como discriminá-los enquanto sub-humanos. Quer dizer, essa necessidade da subalternidade do homem e da mulher negra, ela permanece. Isso é algo de fundamental importância para esse processo que a gente conhece muito bem, que é a exploração do capitalismo. Essa subalternização, essa condição de despersonalização do homem e da mulher negra, ela é constante. Trabalhar com a consciência histórica, o resgate da consciência histórica, é de fundamental importância
para esses meninos, para esses rapazes na formação, ter entendimento desse processo e o papel do intelectual, do professor, é de fundamental importância. Nas minhas aulas, que é uma maioria branca, pedagogas, eles começam logo cedo no trabalho, já nessa primeira infância, né? Eu digo, olha, não é porque a criança que chegou lá no berçário, eu não posso estar falando de África, não posso estar trazendo elementos que permitem pensar nessa identidade. Eu não posso ver esse espaço como um espaço neutro ou branco, né? Tão somente. É preciso pensar, meninas, rapazes, que a maioria são meninas aí dos 17, 20 e poucos anos. Então eu entro muito nessa questão, dizendo resgatar a história é de fundamental importância para uma criança, mesmo de colo, bebezinho, ela está fazendo a leitura de mundo, né? Está posto ver um homem negro, uma mulher negra, a criança negra, o afago, né? Isso é algo de fundamental importância e que muitas vezes o pedagogo esquece disso, né? Ele trata tudo como se fosse igual, né? Uma igualdade ilusória, né? Uma igualdade universal, que a gente sabe que não tem nada de igualdade quando a gente trata disso, né? Mas aí tem uma outra questão aqui, que eu acho que meu tempo aí está se esgotando, não é isso? Tem quanto tempo aí? Tem um pouquinho, então vou aqui já, antes de chegar nas considerações finais desse texto, acho que assim, aquele chamado descendente de escravos, maliciosa, ignorância, negligentemente, por essa concepção, tende a ser concebido e mesmo tido como produto de uma instituição que nasceu na África, senão mesmo tende a localização, enquanto sinônimo de localização socioespacial naquele continente. Quer dizer, a África se deve tudo, inclusive a escravidão. A África se deve tudo no sentido da sua negação. A África se deve tudo, inclusive, à sua morte antológica. Quando a gente resgata o Abdias, na leitura que ele faz de Sheikh Anta Diop, e todos aqueles que se colocam em favor da agência negra e de África, a gente está resgatando essa história que não é contada, essa história que é esquecida, essa história que não nos chega. E o papel dos professores nesse processo, e por isso uma briga gigantesca, né, com os professores brancos, principalmente, porque a gente tem essa dupla tarefa, inclusive educativa, né? E aí muito do movimento negro, pelo menos os panafricanistas falam, eu já cansei, não vou educar mais ninguém, né? Não quero educar mais ninguém, a gente sabe disso, que a gente tem essa discussão dentro do movimento negro, né? Mas então, caminhando para o final aqui, né, já nas considerações finais, eu falo que assim, o Abdias do Nascimento, em sua trajetória de vida, biografia intelectual e ativismo pela causa negra, oferece-nos uma série de episódios que nos permite antepor a maliciosa invenção de ele ter pegado carona no movimento pelos direitos estadunidenses. Quer dizer, muitas vezes, no sentido de depreciar a obra do Abdias Nascimento, e tem vários, Antônio Risério e outros aí que a gente conhece, né, que tentam depreciar aquilo que ele escreveu, dizendo que, não, aquilo que o Abdias fez foi pegar carona no movimento social, né, movimento civil estadunidense para trazer para o Brasil. A gente chega até, né, meio que esquecer tudo o que é. E antes de Abdias Nascimento, os intelectuais que estavam, sim, nessa luta com todo o peso do racismo e a forma como o racismo institucional e científico se fazia ali na virada do século XIX para o século XX. E o Abdias está fazendo esse enfrentamento ali entre 1930 e poucos, com 16 anos de idade, ele se vê nesse processo, já em 40, aí já é um outro momento. Então, pessoas que fazem essa falha é porque não leu nada do Abdias e está usando de má fé justamente para, né, a gente sabe qual que é o sentido de uma fala como essa. Outra coisa que eu vi aqui que é bacana, que na biografia dele, que eu escrevo assim, ó, quer dizer, essa biografia do Abdias instiga-nos em procurar saber como a África passou a permanecer em seus horizontes desde a saída de Franca rumo a São Paulo, para depois de idas e vindas entre a prisão da Ilha Grande, 1937, 1938,
retorno ao interior paulista, encontro dos organizadores do Congresso Campineiro, em 1938, breve estadia em Lima, Buenos Aires, 1940, 1943, então, logo após, nova prisão no Carandiru, em 43, em 44, e quando liberto, em 44, fundaram o TEM, Teatro Experimental do Negro. Então, isso fica na minha cabeça. Quando é que a África passa a ser objeto, assim, para o Abdias, né? Se um dia eu vou encontrar a professora Elise para fazer essa pergunta, né? Quando é que ele vê? Não é só no momento que ele está no exterior. A África já está nele. Agora, em que momento isso passa a ser tão marcante, essa busca por África, né? Que mais aqui, nesse pedaço? Eu falo esses detratores da obra dele, já no finalzinho aqui, para nós partirmos para as nossas as considerações de vocês. O quilombismo como concepção filosófica e prática política, reeditadas a partir do discurso prático, reflexão de Abdias, propõe, assim, a arte da resistência enquanto experiência da antiguidade da memória afro-brasileira. Então, quando eu falo dessa experiência da antiguidade da memória afro-brasileira, isso está por fazer, ir para esse conhecimento trazido por esses anciãs que estão aí na luta, principalmente quando a gente fala das religiões de matriz africana, dos enfrentamentos, esse conhecimento dessa ancestralidade, né, que é uma experiência da diáspora, está por ser compreendida, escrita. Essa memória está por ser feita, isso está por ser resgatado. Abdias, ele abre esse espaço, ao meu ver, ele traz ele mostra isso nessa experiência dele. E aí eu falo, cujo sentido e expressão encontra-se não só em nosso país, mas na América Latina, que é um pouquinho daquilo que eu vi na aula da professora Larkin, né, que ela fala dos palenques, né, dos Moros, né, ela está falando dessa experiência de África, que poucas vezes a gente, né, agora que a gente, eu gostei quando ela falou essa experiência com a 10.639, isso acaba movendo também países como Colômbia, né, a tradição africana em Colômbia, em Venezuela, inclusive nos instiga a pensar que políticas públicas eles têm feito, né? Eu perdi algumas coisas, né? Eu sei que tem gente discutindo isso, mas teríamos que aproximar mais o que eu vejo do movimento negro, né? Na academia, aproximar mais dessa experiência afrodiaspórica, entender como é isso em Colômbia, que discussão que existe, que produção que existe, né? E que foi ele, né, o Abdias, que abre esse espaço, né, com esses congressos latino-americanos e essa movimentação dele nos Estados Unidos e em África. Então, assim, a partir de uma sabedoria que direta e indiretamente reporta-se a unidade surgida, né? Poderia dizer, tal qual o Diop, ao tratar da unidade cultural africana, ainda que em outras terras que não a África, mas que a africanizada se tornou em seu corpo, sabedoria e jeito de ser. Só não sabemos disso, só não temos lembrança disso, só não tratamos disso do ponto de vista histórico. Por isso, cabe a nós lidarmos com essas questões e trazer isso a público como discussão, né? Principalmente no debate na historiografia, na educação. Gente, desculpe estar falando tão assim, né, ao mesmo tempo, não deu para preparar um slide para vocês seguirem meu raciocínio, mas é isso. Muito obrigado mais uma vez, a professora Carla, a professora Dede. É isso. Nossa, imagina, a gente também agradece muito a tua presença, e a gente sabe como é que tem sido as coisas ultimamente, né? Como essa vida virtual, nesse tempo de pandemia, tem nos atropelado o tempo, tem mudado a nossa noção de tempo e fazer com que a gente trabalhe, assim,
quase que ininterruptamente. Então, eu te agradeço muito, porque eu sei que 2 horas do tempo da gente, nesse momento, é uma oferta muito grande, é um presente muito grande. Então, eu te agradeço muito por estar aqui e por contribuir com a gente da maneira como tu pode, e pode ter certeza que contribuiu muitíssimo para os nossos estudos. A gente abre para questionamentos, para discussões. O pessoal pode abrir a câmera e ir falando, pode colocar coisas aqui no chat também, e a gente pode ir conversando. Eu queria fazer primeiro assim duas colocações que o Antônio falou sobre prólogo para drama para negros e prólogo para brancos. Divertido. Né? E também eu faço essa inversão de vez em quando, é meio é meio pegadinha, né? Mas, enfim, ele falou sobre essa obra, e eu só queria dizer que ela está disponível para leitura online no site do IPEAFRO. Tá? Eu não tenho o arquivo em PDF para passar para vocês, mas no site do IPEAFRO é possível acessar e ler por ali. Tá? A outra coisa que eu queria falar era quando tu falou agora no final sobre a questão da educação infantil. Eu sempre lembro de uma amiga que várias de nós aqui eu sei que conhecem, tá? Que é a professora Rose Domingos, da Rede Municipal de São Leopoldo, que trabalha com educação infantil, e eu sempre lembro do trabalho fantástico que ela desenvolve e da fala dela a respeito da ERER na educação infantil, né? E uma das coisas que ela fala e que eu guardo muito é a questão do trabalho com bonecas negras, né? Dessa representação humana negra de brinquedo, e o brinquedo como sujeito mesmo, né? Como um sujeito com o qual a criança se envolve, com um sujeito para o qual a criança endereça a afetividade. E quando a criança sempre tem as bonecas brancas, ela vai sempre aprender a direcionar afetividade, carinho, cuidado, zelo para aquela figura branca e não para a figura negra, porque ela não está em contato. Não acredito. Oi? Me ouvem? Sim, sim. Ah, tá. Aqui está dizendo que eu perdi a conexão. Não, tá. Mas, enfim, a respeito dessa fala da professora Rose Domingos, o quanto eu acho que casa com isso que tu estava falando da educação infantil, né? Da coisa de que o mundo não é neutro. Nós somos negros, nós somos brancos, e assumir a neutralidade é assumir o apagamento, é assumir o padrão hegemônico. Era isso. Como eu estava dizendo para vocês, aqui continua dizendo que eu perdi a conexão e eu não tenho acesso ao chat. Então, se vocês quiserem ir se colocando, podem ir entrando aí, vamos nos virando, estamos em casa, e eu vou tentando me resolver aqui de algum jeito. Tá, eu posso ler aqui a postagem última, a Tainã, que chegou, seja bem-vinda, né, e a Jaque, que, dialogando com a fala do Donizete, comentou que teve uma parte do texto que falava justamente de quando criança, acompanhado pela mãe, o Abdias, né, com a mãe que era ama de leite, de brancos, e que os irmãos ficavam contentes com os presentes que ganhavam, e ele já olhava com desconfiança esses agrados, né, refletindo sobre o que estava acontecendo aí, que é a discussão da confiança e da desconfiança, né, também está presente nas diretrizes. Assim, quando eu li isso, isso está no escrito dele, das Memórias de Exílio. Ele conta um pouco da biografia, e quando ele resgata essa situação dele em Franca, isso me marcou muito, porque, veja só, ele vem de uma família negra, e com mais irmãos, e ele, na trajetória de vida dele, ele já via as situações, né, ele já se colocava de uma maneira crítica, ainda quando criança,
com relação aos presentes. Lógico que ele está falando disso já numa condição de adulto. Lógico que ele pode estar imaginando isso, né? Mas é muito difícil ser só uma condição de uma imaginação de um adulto para falar de uma experiência sobre situações como presentes, uma tentativa de cooptação, vamos dizer assim, e que os irmãos se sentiam, não digo afortunados, mas tranquilizados. Para ele, aquilo lá já era uma coisa de repulsa, algo que ele não concordava, né? Então, veja só como essa condição de criança negra, observando essa situação de ser morador numa fazenda, né? A mãe sendo doceira, e o que ele, desde criança, ele começa a já entender o mundo, né? Por essa perspectiva de uma criança negra, né? De uma criança negra, e a maneira como é tratado o negro. Então, por isso que em algum momento eu falo, essa coisa do drama negro, né? Já desde criança ser algo muito, para ele, muito visível, né? Muito visível. E como desde ali ele já começa a se colocar nesse sentido de fazer um questionamento a essa ordem do que está aí, né? E isso me marcou por demais no momento que eu li isso na obra, né? No exílio dele, né? E no caso do prólogo, o que mais marcou mesmo, e que essa é uma obra que não encontra para vender, realmente está lá no site do Hiperafro, né? Ali tem vários, eu tenho ele, mas é uma segunda edição, mas o que mais me chamou a atenção foi o prefácio da obra, né? E a maneira como ele já faz o enfrentamento destas questões lá nos anos 60, né? Como o Egito e a maneira e a concepção de África para ele já está posta ali, né? Bem, é um pouco isso, né, gente? Então, a gente convida a quem quiser formular uma questão, dialogar com o Donizete, com o texto, ou mesmo com as leituras. A gente está num momento de seminário de aprofundamento da leitura do quilombismo, documento de uma militância pan-africanista. Então, vamos esquentando essa leitura com a tua ajuda. Então, assim, eu acho que uma das coisas para ler... Vocês estão lendo, então, o quilombismo, né? Então, acho que legal, porque eu peguei, assim, o quilombismo... Como é que foi a minha experiência? Acho que primeiro eu li o Diop e depois eu fui para o quilombismo. E a maior dificuldade foi tentar entender o quilombismo e a movimentação política do ativista Abdias do Nascimento. E a todo momento nessa movimentação, ele, ao movimentar-se, pensar sobre aquilo que ele fez ou estava fazendo, com quem que ele estava, e escrever sobre essas questões. Então, isso foi a maior dificuldade que eu tive no momento que eu estava lendo o quilombismo. E tem uma coisa, né? A segunda publicação, né? Porque a publicação que eu li, a primeira publicação é lá de 1980, né? Que foi publicado pela Voz. E na nova publicação tem coisas que ele colocou ali, né? Há algumas modificações no texto, né? Ele revê algumas passagens, né? Então, isso a gente tem que ter entendimento também. Mas, de todas as discussões, eu não sei, e aí, para mim, o que mais me marca na leitura do quilombismo é esse documento número 7, onde ele traz memória, a antiguidade do saber negro africano, né, a consciência negra e o sentimento quilombista, toda essa questão da memória, toda essa questão do pertencimento, toda essa ideia de que aquilo que nós trazemos
e que no Brasil é lido, né, a raça é lido, antes de mais nada, pela questão da cor, é aqui que ele traz essa ideia de pertencimento, né, e faz a conexão com a África, né, rearticula, possibilita pensar a África. Então, memória, antiguidade do saber negro africano, consciência negra e sentimento quilombista, é uma passagem desse texto aqui que mais me chamou a atenção. Praticamente tudo, mas isso que mais me chamou a atenção. Por quê? Porque isso permite dialogar com a história, né, com a memória, né, com esse apagamento que a gente tem, que a gente sofre desde o século XIX, como política de Estado. Tudo que for o processo de desafricanização, né? O que for o processo de desafricanização a partir de 1989. Né? Esqueçam a África, esqueçam as coisas da África, esqueçam. E só permite ter lembrança no momento das coisas que nós fazemos, mas a gente meio que assim, mas por que fazemos coisas que ligam a tais situações, né? Como o samba, como uma instituição, ou quando a gente pensa nas religiões de matriz africana, ou nos andares, né? Nas formas de se comportar, ou nos falares, né? Isso poucas vezes é objeto de maior reflexão, e o que ele traz para nós é justamente essa ideia da memória, né? Essa possibilidade de pensar em memória, lidar com a memória, e ao mesmo tempo fazer uma crítica violenta às ciências sociais, principalmente a antropologia, a sociologia, a história, a literatura e a maneira como lida com a história de África. Então isso me marcou muito na leitura aqui do quilombismo. Eu queria que vocês falassem também, né, para a gente trocar aqui dessa experiência, porque é legal, né? E talvez eu não tenha tido tempo em outro momento, a não ser aquele quando eu estive aí. E aí, quando um professor perguntou sobre Paul Gilroy, sobre essa atitude e tal, eu não tive outro momento de um debate como esse sobre o quilombismo, né? Sobre essa experiência de leitura, não tive, né? Então, acho que essa atividade de vocês aqui, eu fico muito grato, mais uma vez, que me permite falar e escutar, né, de vocês, fazer essa troca. Eu acho que isso é muito legal, é muito importante. Tem umas coisas assim, por exemplo, quando ele fala da revolução cultural, do panafricanismo, eu fiquei pensando assim, puxa vida, quer dizer, essas coisas estavam acontecendo no mundo já, e isso não chegava, né? Impedimento disso nenhum, né? A articulação disso, nada. E ele, né, ele é um intelectual que está fazendo essa ponte, literalmente. Né? E por que eu não li Abdias do Nascimento mais cedo? Né? Por que essa leitura não chegou até a mim? Né? Porque ainda hoje, nos cursos, ou no curso como pedagogia, as pessoas não leem, ou não traz essa importância da história do negro e da África em práticas, quando a gente pensa nas atividades do trabalho pedagógico, né? Sendo que a gente tem aí mais da metade da população negra. Por que isso, né? Qual que é o incômodo de discutir essas questões? Por que isso causa tanto receio? Né? Por que o medo de fazer essas discussões? Ao mesmo tempo, para nós, enquanto negros, qual que é o nosso papel nesse processo? Aqueles que estão em diferentes segmentos, atuando em diferentes segmentos, que faz a gente pensar nessas questões, como o próprio panafricanismo, né, vem trazendo desde sempre. Né? A gente tem a inscrição da Graziella para falar. Olá, boa tarde, tudo bem? Pessoal, tudo bem? Antônio, prazer.
Tudo bem. Eu fiquei te escutando e, assim, várias coisas vão passando na nossa memória, né? Na verdade, a gente vai lembrando de coisas nossas, das nossas próprias histórias, das nossas vivências hoje como professores, né? Como responsáveis por este processo de ensino, aprendizagem, enfim. E aí eu fiquei assim pensando, ficou me martelando a questão da consciência histórica, né? E aí me martela muito, né, a forma como a Abdias traz isso e como também tu trazes, né, no artigo que a gente teve o prazer de ler, né? E aí eu fiquei pensando que todas as vezes que a gente, infelizmente, dentro da educação nega, né, a verdadeira história do Brasil, a gente está perdendo a oportunidade de trabalhar esta questão da consciência histórica, né? E hoje a gente acaba colhendo muitos frutos, né? E de forma não tão positiva, com a ausência disso, né? Com o não trabalho, com o processo educacional dentro da universidade, não trabalhar efetivamente na formação dos professores, esses professores irem para a escola e efetivamente não trabalharem, e aí a gente conta, né, com a boa vontade daqueles que militam, daqueles que apostam na causa, e aí a gente tem aí uma reprodução de uma reprodução. E aí eu fico pensando hoje, né? Como trabalhar, como a gente pensar na consciência histórica depois de 17 anos, né? De 2003 para cá são 17 anos. E fico pensando como é que seria Abdias hoje, né? Acho que ele estaria surtando, que nem eu tô, porque cada vez mais que eu estudo, cada vez mais que eu leio, cada vez mais que eu pesquiso, mais eu choro, né? E eu quero te dizer isso por quê? Porque quando tu acaba lidando com algumas famílias, conversando com algumas famílias, e agora nesse período eleitoral, para mim, é um momento que a gente mais se aproxima da comunidade, tu escuta a própria comunidade, principalmente a comunidade negra, uma parte dela dizendo, mas o próprio negro é racista. Mas, sabe, a gente fica fazendo algumas reproduções, e aí, eu não sei te explicar, mas isso me desconcerta. Sabe, que parece que para mim, assim, parece que eu tomei um solavanco e eu bloqueio, né? E às vezes eu também não sei como agir, de que forma dialogar e de que forma conversar com as pessoas. Então, eu quero dizer isso. Eu queria trazer esta fala para te ouvir um pouco sobre essa questão da consciência histórica, né? Hoje, 2020, formas, se Abdias para ti, né? Estudando, lendo Abdias, né? Como é que para ti Abdias estaria lidando com isso, né? Enfim, eu acho que eu consegui expressar o que eu quis dizer, né? Essa angústia minha da gente estar sempre não contando essa história, não trabalhando essa consciência histórica, faz com que a gente tenha uma sociedade que reproduz e reproduz esse racismo que está estruturado, está dado, né? E como a gente faz, como a gente lida com tudo isso, né? Eu tô assim numa emaranhada de emoções e me dói muito, me dói, eu confesso que me dói quando eu vejo, né, os negros, quando a gente conversa, fala sobre a questão do racismo, o negro dizendo, tá, mas o negro também é racista, ou questionando, tu não acha que se tu falar sobre isso, tu não tá sendo mais racista ainda? Então, enfim, era isso. Bacana, gostei muito da sua fala, Graziela, porque toca, sim, muito do que eu venho pensando também, como fazer o enfrentamento a esses discursos que boa parte das vezes quer ou propõe o racismo, né, ao inverso, ou racismo inverso, ou racismo do negro contra o próprio negro, né? Eu acho que assim tem um diferencial no momento que a gente vive, que o racismo ele passou a ser, né, entendido, né? Oficialmente o racismo no Brasil passou a existir, né? Oficialmente, do ponto de vista governamental, inclusive. E, lógico, esse momento político do que foi aí, né, esse momento de 2014 para cá, né, são praticamente 6 anos, as pautas sobre a discussão sobre racismo e as pessoas se assumindo racistas, né, elas vêm cada dia mais
se fazendo, né? O meu receio é quando estas questões elas passam a ser banalizadas, né? E aí entender o que é uma condição de ser um racista, nessa condição de propor aquilo que é uma palavra que eu nunca consigo lidar muito bem com ela e sempre eu tenho que ir atrás, né? A supremacia. Isso no Brasil, entender o que é supremacia, essa palavra supremacia, a gente não conhece, pelo menos é a leitura que eu faço. A gente não sabe lidar muito bem com essa palavra supremacia, né? E a gente sabe que a palavra supremacia, ela traz, antes de mais nada, esse sentido de dizer o seguinte, ó, eu, na minha condição, me coloco como alguém diferenciado e que trago comigo situações que permitem falar coisas sobre vocês. O negro, ainda que por essa leitura do negro encontrar o próprio negro, ele nunca encontra ou encontrou uma condição de supremacia. Ele não tem esse poder. Ele não tem. É diferente, por exemplo, quando a gente fala da supremacia branca, mesmo sendo e tendo brancos provindo das classes trabalhadoras, a gente sabe que há situações de maior privilégio e que esse discurso de uma supremacia ele é mais atravessado, não estou dizendo que constantemente, né, por esses que acabam tendo uma identidade, inclusive, por uma perspectiva de uma branquitude acrítica, para utilizar um pensador aí que está publicando o trabalho dele recentemente, né? Então, assim, pensar nessas questões da supremacia é muito importante para trazer essas questões para esse que atribui ao negro, sendo ele negro, um racismo às avessas. Entender que, assim, talvez o negro, aquele que expresse posicionamentos contrários a outros negros, eu não estou dizendo que isso seja a maioria e que não exista isso individualmente. Pode até existir, mas o que nós temos nos dias de hoje é uma movimentação muito grande dos coletivos negros, principalmente das mulheres, né? As mulheres, principalmente, trazem uma discussão para o movimento negro que é ímpar na história de todo esse processo, do que é a condição da mulher negra, né? Do que é, como essa relação de gênero e classe está articulada à questão de raça, né? E assim, eu acho que se o Abdias estivesse vivo, eu acho que ele estaria aí discutindo essas questões, principalmente nessa intersectorialidade, né? Raça, classe, gênero, né? Para pensar essas questões que elas estão aí. Agora, eu sei que boa parte das vezes esse discurso ele é apontado por aqueles que têm esse papel para fazer esse apontamento, né? Um pouco saindo na leitura aí do italiano lá, né? Do Gramsci, né? Essa leitura mesmo de que nós temos intelectuais e toda uma articulação para dar esses apontamentos, para trazer e plantar essas sementes. Agora, cabe a nós mostrar como essa semente está sendo plantada, né? E quais os interesses que há por detrás ao promover tal pensamento, que há um segundo, né? Há um segundo nessas redes sociais que nós temos, se dissemina, né? E se dissemina e conquista mente, coração, justamente daqueles que não têm essa resistência, não têm esse aparato histórico, entendimento, né? Isso ainda ele não conseguiu resolver consigo mesmo, ainda que provindo de uma família negra, né? Fora isso, a gente tem essa própria situação dessa família negra. Quem é essa família negra? E nessa família negra, antes de tudo, nós somos um povo mestiço. A gente sabe disso. E nessa família negra, nós temos negros de pele mais clara, pele mais escura, e que muitas vezes não se vê como negro, mesmo estando numa família negra. Então, ter entendimento desse processo, dessa sociabilidade, é algo que está por ser escrito e que os pesquisadores, vocês que vêm chegando na universidade, vêm discutindo,
começa a trazer novas questões para ser pensadas, e inclusive, para ser apontadas para essa população, do ponto de vista dessa organização da sociedade civil. Né? Esse debate que a gente faz dentro dessas instituições, como no campo do direito. Nossa, né? O campo do direito, eu acho que assim, é um dos campos mais terríveis que tem. A educação é terrível, mas a gente ainda tem uma mobilidade. Acho que no campo do direito, essa é uma discussão terrível, terrível por se fazer, porque o direito é, ao mesmo tempo, o próprio instrumento da legitimação de práticas racistas, né? Nós também temos, mas ainda assim, nós, como professores, nas nossas atividades, a gente sempre está pautando por outras questões e dizendo, olha, existem outras possibilidades para pensar a história do Brasil, para pensarmos essa consciência histórica, para nos mover de uma outra forma, temos outro entendimento. Então, nós, enquanto professores, ainda temos esse espaço. No caso do direito, é muito difícil você encontrar aqueles que... vamos dizer assim, um operador do direito que se propõe a fazer essa discussão. É muito, muito, muito difícil. Assim como também, quando a gente pensa nas redes de assistência social, até que ponto é aqueles que fazem aí, né, do serviço social, aqui a gente tem a experiência do CRAS, que é um debate que eu quero fazer, né? O que esses que estão aí, como assistentes sociais, psicólogos, são técnicos, né? No que a discussão sobre a questão racial perpassa nos seus projetos, no momento que faz o encontro, vamos dizer assim, assiste estas famílias. Qual o número de profissionais negros, né, nesses espaços, nessas instituições? Então, estas são questões, Graziela, que estão aí para eu pensar também. Não tenho a solução disso, claro que não, mas eu fico pensando num outro momento. Eu fico, de novo, pensando no próprio movimento social, movimento de mulheres, movimento negro, e a chegada dos estudantes na universidade naquilo que eles vêm produzindo. Isso é um diferencial. E, ao mesmo tempo, esse momento que as pessoas vêm saindo meio nessa expressão, né? Vem deixando de dizer, olha, eu não sou racista, e vem assumindo um discurso mesmo racista. Sim, sim. Então, é esse momento que a gente tem que, assim... Então, eu vou me preparar. Vou me preparar para discutir e fazer o enfrentamento dessas questões. O Abdias Nascimento, ele é, assim, a porta para essas discussões, ao meu ver. Né, entendimento histórico, né, de poder, como eu posso dizer assim, ter esse estofo do ponto de vista teórico, político, entendimento, né, em que momentos que o movimento negro tem que ficar um pouco mais na dele, né, ou ir avançar. Então, nesse momento, por exemplo, com tudo que está aí, nós estamos fazendo avançar. Tudo aquilo que, por mais que a 10.639 são 17 anos aí de sua publicação, mas nós continuamos vivos aí e fazendo esse enfrentamento. Para alguns que diziam, não, isso daí não vai pegar, mas a gente continua aí, ó. E os trabalhos, a pesquisa vem aí, elas vêm se frutificando com todo esse processo. Não é à toa toda essa guinada mais à direita que nós temos aí, né? Lógico que a gente, enquanto movimento negro, e assim, intelectuais negros, né, e naquilo que nós fazemos como ativista, a gente tem que ter entendimento desse processo. Eu não sei se eu respondi, Graziela, mas é isso que me move no que eu estou aqui ainda na academia, e nos enfrentamentos que eu faço com meus alunos, na sala de aula, no meu colegiado, com a direção, com o reitorado que a gente tem. Então, é isso. Né? Lógico, sempre tentando fazer as alianças. Essas alianças, quer dizer, nesse sentido de coisas em comum que a gente tem, as pautas em comum, né? Desde o movimento LGBT, que está aí, a gente tem que ter pautas em comum, ter esse entendimento, movimento de mulheres. Então, fazer avançar essa história, nesse sentido, é o que me motiva, né? Com as minhas aulas, um pouco por aí. O Márcio também... Nós temos... Ai, desculpa. Era isso que eu ia dizer, Carla. Nós temos a inscrição do Márcio aqui.
Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor Donizete. Eu estava, ao longo do nosso encontro hoje, algumas falas me chamaram a atenção. A fala da Deide me chamou bastante atenção, quando ela disse que, mesmo sendo do teatro, ela não foi proporcionado a ela o contato com a obra do Abdias. E também me chamou a atenção quando o senhor fala, professor Donizete, que e o senhor usou aqui, eu anotei o termo, um filtro ideológico. O senhor se distancia do Abdias pelas posições político-partidárias dele, e aí me remeteu ao documento 4, né, os povos negros e os marxistas. E aí eu vejo, pelo que eu venho lendo, pelas coisas, pelo aprofundamento que eu venho dando nas leituras, eu vejo que o marxismo e a questão negra, elas têm muitas pautas convergentes, mas também tem muitas pautas que são divergentes. E me chamou também a atenção a própria fala da professora Elisa na última aula, dizendo que hoje, dificilmente, se o Abdias estivesse vivo, ele daria aula numa universidade pública brasileira. Aquilo me chamou muito a atenção quando ela disse isso. E aí eu entendo que esse discurso ele se dá pela própria posição política, pedagógica e partidária do Abdias, dele pontuar essas convergências e essas divergências num meio acadêmico que a gente sabe que vem de uma racionalidade científica branca e que não aceita muitas vezes esses questionamentos e que alguém chegue e pontue essas questões, né? Então eu queria saber como é que o senhor vê isso hoje aí na UNP aí, e nas suas andanças, no seu circular pelo mundo de uma forma geral, como é que o senhor enxerga essas questões? Mas muito boa a sua fala. E assim, o que eu vejo é ainda um conservatismo gigantesco desse ponto de vista daqueles que propõem ter uma perspectiva emancipatória, mas que acaba deixando de lado as pautas raciais. Mas, ao mesmo tempo, o questionamento é grande, né? A gente já não tem mais aquele período dos anos 60, pelo menos aqui no Brasil, né? E aí tem uma coisa que é um diferencial que eu li naquele trabalho do Luiz Gates Jr., não sei se vocês conhecem, ele escreveu Negros na América Latina. Tem um momento que ele faz uma fala dizendo que é o seguinte: a questão racial nos Estados Unidos é uma questão constante, né? Ela é comum, ela está posta. E na América Latina, ao contrário, as questões de classe, né, ela está mais em evidência, ela se apresenta de maneira mais comum, né? E ele escreve isso lá em 2000, né? Ele faz aí uma trajetória, passa pelo Brasil, né? Vai para vários lugares, e o que ele consegue observar é isso. Então, assim, no caso da academia, e toda a crítica que a gente tem hoje nas ciências humanas, né, e todo o posicionamento da crítica decolonialista, eles vêm pautando estas questões sobre a questão racial, né? Ela vem sendo trazida, inclusive como crítica a um marxismo ainda vulgar quando eu digo naquele sentido economicista, que a gente ainda tem, né, essa leitura, mas muito já se jogou, muita água já rolou por baixo dessa ponte, com outros, inclusive, marxistas, apontando para outras questões, né? Mas o que acontece é que ainda a gente tem muitos marxistas, e no meu caso, da própria UEMP, né, nas discussões que eu faço com os colegas, principalmente na pedagogia, quando pensam, por exemplo, numa experiência como o Demerval Saviani, que é um dos grandes marxistas aí, né, e com a histórico-crítica, uma leitura gramsciana, né, mas ele não consegue fazer a leitura do Stuart Hall, né, que vai trazer as questões de Gramsci, articulado com as questões raciais, né. Eu não vejo isso. Então, está por aqueles que são savianistas, né, repensar essa questão, né, da classe e da raça
e de gênero, né? Ler trabalhos que eu também estou chegando agora, né, sobre o movimento de mulheres e tudo que vem sendo bell hooks, né, que vem sendo proposto. Então, está por fazer. Essa é uma discussão que está por fazer e por produzir. Lógico, e essa é uma discussão que acontece, que eu vejo mais no pós-graduação, né? Como eu disse, a gente tem um pós-graduação aqui, que ele está no início, me convidaram, mas, como eu disse, eu não tenho condições ainda, por uma situação familiar, de tentar o meu credenciamento. Mas sei que a linha é uma linha ainda bastante savianista, existem pessoas que dialogam, sim, com Paulo Freire, que talvez seja aquele que mais abre para essa possibilidade de uma articulação do pensamento, desse pensamento no sentido mesmo de destravar, né, essa ideia de uma educação bancária, como ele mesmo diz, e pensar por outros campos capazes de promover a emancipação. E não é à toa que ele acaba sendo um leitor, das questões raciais, no momento que ele vai para a África, e acaba também sendo leitor do próprio Frantz Fanon. Então, isso está por fazer. E todos aqueles que fazem parte desse movimento decolonialismo, que vem articulando raça, classe. Então, essa crítica ela está por ser feita, está por ser escrita. Então, é assim que eu estou vendo, Márcio. Tem muito que produzir, muito que escrever, ter esse entendimento. E muito da contribuição também do movimento que eles chamam nos Estados Unidos dos estudos africanos, né? E dos próprios africanos que estão escrevendo. Então, a gente está nesse momento de que aquele marxismo eurocêntrico, a maneira como ele se faz, ele não cabe mais. Assim como todo o eurocentrismo, na forma de sua expressão, nos seus projetos, e a própria filosofia, porque a própria filosofia está sendo chamada agora para o embate, né? Ela não dá para mais ficar numa discussão ali, tendo os gregos tão somente como, vamos dizer, o aporte de conhecimento. Não, já houve descentramento. Então, assim, é nisso que eu estou vendo, na graduação, mas eu penso que no pós-graduação isso está se fazendo com mais evidência, isso está ocorrendo mais, né? A gente, no meu caso, na graduação, eu venho acompanhando isso e, do meu jeito, tentando chegar com os alunos, propondo outras questões. Lógico que não deixo de falar desse marxismo, né? Mesmo desse marxismo vulgar, lógico, numa perspectiva crítica, trago algumas leituras do próprio Antônio Gramsci para pensar essa questão cultural e como isso eu posso dialogar com Stuart Hall, por exemplo, que vai trazer as questões da cultura e falar sobre a questão racial, né? Experiências como essa do professor Silvio Almeida, que é alguém do direito, e que ele consegue fazer uma discussão bacana do direito, que eu nunca tinha lido direito, né? Assim, da forma como ele faz a leitura, se aproximando de uma leitura mais crítica do próprio marxismo, né? Então, eu acho que isso é um diferencial, é um momento que a gente tem, Márcio, né? Novo que eu digo assim, quando a gente pensa nessa experiência de discutir a questão racial no país, né? Sim, entendo também que o Abdias, entre esse marxismo vulgar e o marxismo que está por surgir, ele optou por nenhum desses daí, mas não deixa de trazer ou pensar num socialismo numa perspectiva africana, né? Então, isso é um diferencial muito grande e que está por a gente explorar mais. Eu não sei se eu consegui responder, Márcio. Não, perfeito. Nós temos aqui no chat um comentário da professora Carla, que na história, é uma grande polêmica o próprio texto das diretrizes de Herer e de ensino de história da África, porque esse texto é redigido por mãos da intelectualidade negra e não por historiadores. E a Jaque coloca aqui, a fala da Graziella me remete à ideia do quanto tudo foi muito bem engendrado para nos manter numa espécie de transe, mesmo que sejamos o povo que mais sofra. A nossa resistência ainda não consegue desmontar isso. Então,
se a Carla, já que quiserem comentar essas colocações. Dede, era naquele contexto que ela estava falando, né, de se deparar com um aproximamento, assim, uma proximidade com as pessoas e quando ela argumenta, daí dizerem que o próprio negro é racista e essas coisas. Por isso que eu escrevi ali. Sim. Sim. Se tiver um espacinho, eu até comento, assim, ontem mesmo, numa conversa com o Rivaíra, a gente vinha retomando isso, assim, né? O meu campo é o campo do ensino de história, assim, pelo menos de origem, né? E no ensino de história, a gente tem esse grande desafio, porque a Lei 10.639, no texto do artigo 26A, há a citação, né, de literatura, história e artes. E logo após a legislação se tornar uma obrigatoriedade legal em 2003, começam os primeiros textos dos historiadores em resposta às diretrizes de 2004, que a gente sabe que foram redigidas por várias mãos da intelectualidade negra, tanto na academia quanto no movimento organizado, né? E que foram concentradas pela querida Petronília Beatriz. Então, para o historiador, naquele momento, foi muito difícil, e também eu queria lembrar que o Abdias Nascimento é um dos nomes que está nas diretrizes como indicação de estudar na escola e na universidade, né? Então, dentro da comunidade de historiadores, isso me puxou a lembrança, porque a Jaque falou, nem história, nem pedagogia e nem teatro. E nem a gente poderia seguir, né? Mas na história isso é muito presente. Então, houve um grande debate das diretrizes, mas tudo num campo abstrato, né? Não era nem o debate, vamos ou não vamos, a importância dessa legislação enquanto reparação histórica, né? O historiador se debateu sobre como assim, se agora é obrigação estudar história da África, dos afro-brasileiros na escola, como assim quem escreveu as diretrizes não somos nós, especialistas em história da África e dos afro-brasileiros. Então, essa discussão do Abdias, né, de que o protagonismo sempre tem que estar na mão da supremacia branca, ela se deu naquele momento, e para mim, a grande questão da implementação dessa legislação é essa, né? É a questão da branquitude, da supremacia branca, né? E é maioria nas comunidades, maioria nos espaços de poder das comunidades acadêmicas e escolares ainda, né? Então, enfim, eu queria também contar para o Donizete que nos nossos estudos aqui a gente acabou descobrindo esse diálogo, né, do Abdias com o Rio Grande do Sul, e vimos que já em 86 ele escreve o prefácio de um livro, Rio Grande do Sul, Aspectos da Negritude, que foi organizado pela Vera Triunfo. E em 86, antes dessa legislação, ele escreve no prefácio: a comunidade afro-brasileira, através do seu movimento negro organizado, tem denunciado com frequência o conteúdo racista, antinegro dos currículos escolares e dos livros didáticos destinados às crianças, né? Então, toda essa legislação que vem de 2003 já estava sendo tensionada há muito tempo, né? Acho que é importante a gente lembrar disso. E tensionada por pessoas como o Abdias, né? Todas as nossas aulas agora têm, a mim, me impressionado pela indissociabilidade entre militância e construção do conhecimento. O que antes para a academia era quase a morte, né? Ou a pessoa é militante, ou ela é acadêmica.
esses autores estão dizendo não há conhecimento sem militância. A gente pode até esconder a nossa causa, né? E o branco, como se caracteriza por se esconder e por esconder a sua causa, consegue bem fazer isso, né? E o negro, nesse sentido, né, os intelectuais negros sempre são, ou foram, na esperança de que isso mude, condenados a militantes e não intelectuais, né? Sim. A Jaque pediu para fazer uma colocação. Antes de eu te passar a palavra, Antônio, pode ser? Pode ser. Jaque, eu acredito que a colocação da Jaque seja a última, porque nós são agora 10:05, nós estamos quase chegando ali no nosso teto. Então, vamos lá. É só para emendar nisso que a Carla estava falando, e o professor colocou, né, aqui num outro evento que eu assisti, que ele só teve contato com a Abdias no pós-doutorado, né, e tu colocaste, Deide também, que tu não, eu estou curiosa para saber quando é que tu teve contato, porque tu não mencionaste, mas no teatro tu disse que não teve, e assim, essa ausência nos currículos, né, dele, claro que a gente sabe também do que está por trás, mas queria saber, professor Donizete, se tem a ver também com aquilo que é colocado no seu texto dos que são contra, né, ele, dos que acusaram, né, de ter trazido uma racialização para as questões brasileiras, né, que esse apagamento também tem a ver com isso, né? Boa provocação, né? Sim, eu vejo que, então, o conceito, a ideia de raça, né? E o racialismo, racialização, né? São conceitos que estão próximos, mas têm diferentes formas de interpretá-los. Quando a gente está falando do racialismo, a gente está falando da experiência iluminista. O iluminismo, todo ele propõe o racialismo, desde as experiências de Buffon, né? Todos eles estão pensando nessa questão da raça ali. Agora, como é que isso serve de apanágio para o cientificismo? Bem, a gente viu todo esse processo do século XX aí. Agora, no momento que Abdias traz raça e começa a discutir raça por uma outra perspectiva, e traz justamente a experiência do negro, e dizendo que o negro ele tem, antes de tudo, uma ancestralidade, e que ele tem ele tem algo eu não digo palavra se orgulhar, mas a se deter, a não se colocar como alguém prostrado a essa coisa da subalternização, e ele dá um nome disso para aqueles que se encontram subalternizados pela condição da cor, lida como raça, isso passa a ser algo negativo, isso passa a não ser interessante a ser discutido, a deixar de ser pensado. E quando ele faz essa discussão, e ele traz isso desde a trajetória dele dos anos 40, a todo instante aqueles que tentam despolitizar essa discussão, né? Assim como o próprio Cheikh Anta Diop, né? Naquilo que ele escreve, existe todo uma gama de intelectuais aí se colocando contrário dentro da própria academia, para lembrar aquilo que a professora Carla disse, por não reconhecer ou por atribuir isso a mitos, né? Mas aí, qual que é o maior mito do mundo europeu? Inventar a sua própria tradição, né? Esse é o maior mito. E o maior e a sua maior eficácia nesse processo, convencer as pessoas desse mito, inclusive a própria ciência, na forma como ela se apresenta, né? Se apresenta a partir de uma neutralidade, a partir do não reconhecimento daqueles que não se encontram na academia ou que estão fazendo essas discussões por outro encaminhamento, que é a militância. Então, isso acaba não sendo reconhecido. Agora, Jaqueline, se nesse momento aqueles que falam sobre raça, né, estão trazendo o elemento do racismo
para ser pensado, boa parte das vezes acusam de racistas aqueles que trazem a raça como discussão, esquecendo que a raça está sendo discutida enquanto uma categoria social, política, e que não está na cabeça desses ativistas, desses pesquisadores, está na cabeça do mundo inteiro, e principalmente no Brasil, nas formas como identificam o negro como lugar. Você não deveria estar aqui na academia. Quantos professores Rastafari estão na universidade? Quantos? Quando é que a gente tem essa visibilidade? Não vai encontrar. Então, veja só, quando o Abdias diz, olha, eu sou aquele que foi lá e estou escrevendo isso aqui, quantos viram e escreveram que tem ele está falando aquilo que, nossa, traz um comichão nas pessoas, principalmente nesses intelectuais, e a maneira como concebem a história, a maneira como concebem a antropologia, né? Por isso que as pessoas fazem ouvidos de mercador, não quero nem saber daquilo que é o Abdias. E a gente que não pode cair nesse engano. Como, viu, Márcio, eu me enganei muito lá nos anos 80 e 87, né? Não podemos cair nesse conto do Vigar, não. Sim. Bom, o nosso tempo está praticamente estourado, mas a gente tem uma pergunta e uma colocação. Aí fica por tua conta, Antônio, se tu pode responder mais essa questão, enfim. Então, assim, essa coisa da racialização, né? Esse processo da racialização, eu vejo, Tainá, ele é um discurso que ele está presente nas práticas científicas, né? Agora, a grande questão é como eu uso raça para promover racialismo que tem como proposta aquilo que é o nazismo, fascismo, por exemplo. Raça, por aquela perspectiva, o racialismo, né, a partir desse discurso da racialização, ela tem o sentido de pôr em evidência a supremacia do branco. Nós tivemos aquela experiência nos anos 40 e vemos ainda essa experiência como uma prática cultural popular de muitas pessoas. Agora, quando a gente lida com racialização, trazendo raça numa perspectiva política, social, a gente amplia o quadro dessa discussão, dizendo por que raça pensada nessa perspectiva do racialismo, ela traduz essa ideia de um racismo biológico ainda lido nos dias de hoje. Então, quando a gente... Eu não estou dizendo para a gente fugir da discussão sobre racialização. Eu falo como é que a gente faz essa discussão sobre racialização numa perspectiva crítica. Ter entendimento disso, porque boa parte das vezes, lá vem os negros de novo falando de raça. É a racialização e coloca tudo no mesmo bojo e, né, esqueçam. Não, é entender de que maneira nós estamos fazendo essa discussão sobre a racialização e o que é esse racialismo, né? Como alguns autores... eu não gosto daquele cara eu não gosto dele pessoalmente, não gosto dele intelectualmente, né? Mas ele escreve uma gota de sangue, né? Sabe? Horrível naquilo que ele faz, né? Mas ele ali naquela escrita, ele diz assim, né, que todo movimento negro reinventa a raça, né? E não é mais do que uma prática racista, né? Então, muitos caem nesse conto e da forma como é lido essa concepção da racialização. Então, eu não sei se eu respondi, Tainá, né, a sua pergunta, né? Tem mais uma outra pergunta, Dede? Não, são duas colocações aqui. A Luciana coloca: estou fazendo uma leitura de Beatriz Nascimento, onde ela conta que um fato dos que mais marcou ela foi quando um acadêmico branco disse que era mais negro do que ela porque escreveu um trabalho sobre religião afro-brasileira. A Patrícia também coloca que essa era a mesma discussão quando da implementação das cotas, que iriam racializar o país,
como se a negação de direitos sociais, a injustiça social e o silenciamento de intelectuais negros já não fizessem isso. Sim, concordo, né, plenamente. E isso que... eu também estou lendo Beatriz, também nessa correria toda, né? E é muito louco quando ela se vê dizendo como é que alguém branco vem dizer que ele é mais negro do que eu, que sou negro, que trago essa discussão, dizendo que eu não faço coisas que negros deveriam fazer. Né? É isso que traz a ela fica louca, né? E por isso que ela escreve o texto que ela escreve, com a qualidade que ela escreve, né? Então, de novo, são os estereótipos do negro. Né? O que o negro deve fazer? Né? Tudo! Inclusive ocupar outros espaços, esse espaço que é a universidade, né? Outros espaços, tudo. Não tem um lugar destinado ao negro. Não tem. É isso que a gente não consegue lidar, né? Porque são os marcadores ideológicos que nos colocam, né, por lidar com essas questões. Sim. Bom, eu acho que é isso. Uhum. Não, e olha só para contemplar a curiosidade da Jaque ali, quando é que eu ouvi falar do Abdias, foi quando eu estava estudando para o mestrado, Jaque, que eu trabalhei com formação de atrizes negras, né, formação teatral de atrizes negras, e daí não tem como tu começar a mexer na questão do teatro negro, na história das atrizes negras brasileiras, e tu não encontrar lá a Ruth de Souza no Teatro Experimental do Negro e não querer saber o que é o Teatro Experimental do Negro, afinal de contas. E o que eu digo hoje em dia é o seguinte, como é que eu, que sou professora de teatro negra, licenciada em teatro, não conhecia uma iniciativa que tem tudo a ver com teatro e com educação, e da grandiosidade que foi o Teatro Experimental do Negro. Então, para não dizer que eu nunca tinha ouvido falar, outro dia eu estava folheando os meus cadernos da graduação e eu tenho uma pequena anotação ali, assim, mas, enfim, é uma anotação pequena e sem maior desenvolvimento, assim, sabe? Numa disciplina que era o teatro brasileiro do século XX. Daí tem uma pequena citação, mas não mais do que isso. Estudar de verdade, eu fui estudar no mestrado. Eu acho que é isso que a gente acaba tendo, né? A gente tem que se desvencilhar primeiro da graduação, né? Depois do mestrado, no meu caso, e depois do doutorado, porque também não temos orientação, né? O projeto, não tem ninguém que oriente. Ainda bem que vocês têm aí o mestrado, tem uma linha de pesquisa, e eu acho isso fantástico, fabuloso, diferente da minha trajetória, que só depois desse processo todo, aí, né? Bom, posso fazer ou lidar com as questões raciais. Agora, o Abdias, ele vem martelando na minha cabeça desde 80 e poucos. Eu que só me vi fazendo essa leitura assim, em algumas cobranças também de alunos, porque os alunos falaram, eu já escutei de Abdias, professor. Eu falei, mas você escutou? E eu também, mas não tive tempo de ler. Então, aí foi que você fala assim, não, agora eu preciso fazer esse enfrentamento desse texto. E ler também o Cheikh Anta Diop, né? Que é um texto que esses autores aí já estavam lendo Beatriz do Nascimento, Lélia Gonzalez, eles já estavam lendo o Cheikh Anta Diop. E ainda, o Cheikh Anta Diop não é objeto de nossas discussões nos dias de hoje. Né? Acho que é o nosso próximo, hein, Carla? O que tu acha? Vamos que vamos. Vamos? Então vamos. Daí a gente vai te chamar de novo, Antônio. Eu vou ler. Eu irei com o maior prazer, estarei com vocês com o maior prazer. Que beleza, que beleza. Vou ler aqui, o Márcio colocou, muito obrigado, professor Antônio, pela maravilhosa aula e pelas partilhas feitas com o nosso grupo, muito obrigado. E aproveito para mandar um fraterno abraço para sua colega da UNEP, minha amiga professora Flávia Martinez. Bacana, legal saber. Ótimo. Uhum. Bom, esses encontros assim, é isso, né, gente? A gente conhece mais gente, amplia as redes e a gente vai tocando a nossa frente de luta aí. Olha só, aqui tem... teve uma pergunta que tu fez durante a tua fala que ficou martelando aqui na minha cabeça,
E eu acho que é uma pergunta que a gente pode se responder assim individualmente, cada um de nós, que eu acho sempre importante a gente, esse retorno, né? Que o César vai falar do retorno ao país natal, e que tem muito a ver com o que o Abdias propõe no quilombismo, né? Que é esse retorno aos valores africanos, enfim. Eu acho que vale a pena a gente olhar para isso. Quando a África, a pergunta é, quando a África passa a ser uma busca do Abdias? E daí eu pergunto assim, e para nós, quando é que a África passa a ser nossa busca? Porque se a gente está aqui nesse seminário, ela é, né? Essa questão é busca, é nossa sede, né? E daí eu me pergunto também, além de quando, por que que a África se tornou a nossa busca, né? Acho que a gente pode levar essa pergunta. E eu também queria que a gente, além do meu agradecimento profundo da Carla, também certamente falo em nome da Carla, agradecimento profundo pela tua participação. Também quero que a gente celebre o fato da gente ter 2 professores rastafares na mesma aula hoje. A aula tá cheia de dread. Opa! Batendo palma. Muito obrigado a todos. Olha só, vamos abrir todo mundo as câmeras para fazer fotinho. Já agradecer, muito obrigado a Graziela, Maurício, Josiane, Márcio, Nelza, né, a professora Carla, eu não estou conseguindo ver os nomes aqui todos, mas assim, muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Patrícia, Tainã, né, Marcela. Quem é que vai fazer a foto? Tu vai fazer, Grazi. A Grazi é a fotógrafa oficial da turma. Eu faço, a Adri e a Luna vão abrir a câmera? Gurias, vão abrir, se não vão abrir, eu posso bater já. Atenção. Bater? Faz o tempo de bater. Elas estão vindo, elas estão vindo. Eu vou fotografar. Atenção, sorriso. 3. Peraí. As gurias estão abrindo a câmera, é isso? Não, eu bati já. Então já tá. fotografei. Então tá, pessoal. Que lindo. Que lindas. Muito obrigado, pessoal. Muitas graças. Obrigado, gratidão. O de ontem eu participo, viu? Peraí que a Adriana abriu, peraí. Vamos ter que tirar outro. Sorrisão. Então vamos. Aê. Baita aula, gratidão. Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço a vocês. Boa tarde. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Dê um abraço no Ivair, viu, professora Carla? Sim, vou dar um abraço. Muito bom, gratidão. Tchau, gente. Tchau. Dede. Oi.